Meus queridos, boa noite, graça e paz de Jesus. Tem alguém feliz aqui? Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Essa igreja, a gente ama com tanta facilidade. Tem gente que a gente precisa fazer um esforço assim para amar, não é? Mas tem outros que é tão fácil. Carlos Augusto, Eliatan, eles me falavam hoje: Pastor Ribinha, parece que a gente está em casa aqui. E olha que eles estão vindo pela primeira vez. E é isso, é muito bom ver aquilo que Deus está fazendo entre vocês. Eu tenho assim um carinho tão grande pelo apóstolo Ronaldo, em especial por uma coisa, né? O apóstolo Ronaldo é um homem de muita experiência, ele e a apóstola Marilza. E ver pessoas experientes, meus irmãos, dispostas a aprender, não é fácil, né? Na verdade, é um grande desafio. Então, encontrar pessoas experientes, dispostas a aprender, é um grande desafio. E a humildade deles é uma coisa assim que constrange o coração da gente. E é isso, é um prazer servir vocês. Tenho tantos amigos aqui, não vou dar nomes porque, meu Deus, é tanta gente que a gente aprendeu a amar nesses anos. E eu quero só rapidamente fazer aqui a menção de alguns livros. Eu sempre ando com livros, porque eu sou fruto do que a literatura pode fazer com alguém. Então eu sempre incentivo as pessoas a lerem, porque a palavra de Deus é um livro, é mais do que um livro. A palavra de Deus é mais do que um livro, mas ela é também um livro. A gente não pode desconsiderar que a palavra de Deus é um livro, mais do que ele, mas também é um livro. Então eu queria indicar a vocês alguns livros. Esse livro, que é tido por muitos como o melhor livro já escrito sobre o tema oração, do A.M. Boulds. Inclusive tem um endosso aqui na capa dizendo isso. Um livro maravilhoso, eu já li algumas vezes e quero fazer essa indicação para você. Este livro do meu escritor preferido, Anatomia de um Luto, do C.S. Lewis, um dos clássicos, né, dele. Ele que é um homem que sofreu muito, perdeu a mãe com câncer, perdeu o pai, perdeu a esposa, todos com câncer. Então, um homem que viveu, enfrentou o luto, e ele escreve esse livro intitulado Anatomia de um Luto. Este outro que é um clássico, eu li esse livro, eu tinha 16 anos de idade, do Ravenhill, Por que tarda o pleno avivamento? Essa é uma leitura obrigatória. Esse outro livro, que é tido também como o melhor livro já escrito sobre as disciplinas espirituais, do Richard Foster. É um livro, alguns pregadores como Jonas Madureira, o próprio Douglas Gonçalves e outros têm indicado esse livro, apóstolo. Muito bom, inclusive Carlos Augusto está lendo esse livro aqui. Eu vou deixar esse aqui por último, vocês vão entender por que eu vou deixar por último. Esse outro, que é um pequeno livro, mas que livro extraordinário, Plena Satisfação, do John Piper. Nesse livreto, que esse aqui é um condensado de um outro livro dele, Em Busca de Deus. Aqui John Piper vai mostrar para nós que Deus e prazer não são excludentes. Pelo contrário, se você busca prazer de verdade, é só diante de Deus que você vai encontrar. Então, o maior problema do homem não é a sua busca por prazer, é a sua satisfação com pouco prazer. Este aqui, que quando eu falar o nome, vai gerar uma estranheza no coração de vocês. Posso falar? Tem certeza? O título desse livro, esse livro inclusive tem mudado a igreja do nosso amigo pastor Ricardo Massai. Pastor Ricardo Massai está há 6 meses com a sua igreja estudando semanalmente esse livro. E eu que conheço a igreja de Ricardo, estou lá sempre. É perceptível como aquela igreja entrou em um outro nível em Deus a partir desse livro, cujo tema é Catecismo. Começaram já? Que maravilha, glória a Jesus. Catecismo. Infelizmente, quando a gente fala a palavra catecismo, a maior parte dos evangélicos vão lembrar da igreja católica, o que mostra um empobrecimento cultural.
porque as igrejas históricas tiveram seus catecismos. O que o Tim Keller fez? Ele estudou, não sei se todos, mas estudou os maiores, os mais conhecidos catecismos da história da igreja, e resumiu os 52 perguntas, e é realmente extraordinário. Aqui tem um catecismo para criança, eu estou estudando com meu filho caçula esse aqui, e esse livro também, por último, do Tim Keller, Fé na Era do Ceticismo, é um clássico do Tim Keller. Na verdade, por último, eu deixei esse aqui, não confunda, né? Por que eu deixei ele por último? Porque esse aqui é o meu. Como é que eu vou indicar esse livro primeiro, depois desses gigantes aqui, né? Mas tem o meu livro também, é um livro prático, de princípio de vida. Esses e outros livros estarão à sua disposição, lá fora, no hall de entrada. E agora eu quero convidar você a orar comigo. Mesmo sentado, você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, e vamos falar com Deus. Pai, eu quero mais uma vez, Senhor, te louvar, te agradecer. Eu oro para que aqueles 2 cravos cravem o meu coração durante toda esta pregação. Assim como Cristo, naquela cruz, haviam 2 cravos, Senhor, prendendo ele naquela cruz. Que eu pregue hoje pregado nesses 2 cravos. O primeiro é o cravo da consciência de que eu sou indigno. Eu em mim mesmo não tenho nenhuma, Senhor, nenhuma condição, nenhuma capacidade, meu Deus, para expor esse livro. Estou completamente rendido, Senhor. Não é que eu tenha um pouquinho de capacidade e o Senhor vai me ajudar a completar a minha falta. Não. Eu sou completamente incapaz de expor esse livro. Sou, portanto, um indigno, consciente que sou indigno. Todavia, Senhor, eu sou muito amado. Mais amado do que a minha mente finita, limitada, pode imaginar. E eu sei que dessa combinação nasce uma explosão de alegria. Que isso esteja não só no meu coração, mas no coração de tua igreja. Enquanto essa palavra aqui é simples, mas é poderosa. É o teu evangelho. A despeito do testamento, a despeito do livro, da história, a Bíblia inteira nos conta uma grande história. História da redenção. E que ela seja contada hoje, Senhor, no poder do teu Espírito Santo. Que possamos contemplar um pouco mais da tua beleza nessa noite. Esse não é só o anseio do nosso coração, mas é a tua própria vontade. Então te revela para nós, Pai. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, eu terei 2 oportunidades para pregar na conferência, vou pregar também no domingo, aí com a pregação domingo serão 3, né? Mas durante a conferência serão 2 ministrações, eu fui orar a Deus, e as 2 ministrações eu vou fazer aqui, nessa passagem, de Isaías, e eu quero ler com você essa passagem, é uma passagem muito conhecida, Isaías capítulo 6, dos versos 1 até o 8, diz assim a palavra de Deus: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu:
ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Observem isso, o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus queridos, percebam que nesse texto Isaías fala por 2 vezes. Tem 2 momentos em que nessas falas, porque tem algumas falas aqui. Quando você estiver diante de um texto, tente identificar de quem é a voz. Por exemplo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Essa voz não é de Isaías. Essa não é de Isaías. Nesse texto, das vozes que aparecem aqui, qual é a de Isaías? No verso 5 e no verso 8, é Isaías falando. No verso 5, ele vai dizer o seguinte: ai de mim, ai de mim. Sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O segundo momento em que ele vai falar é no verso 8, quando ele vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Uma vez que eu terei a oportunidade de falar 2 momentos na conferência, eu quero falar hoje somente sobre a primeira fala de Isaías. Ou seja, eu vou ficar apenas no verso 5. Amanhã eu vou pregar sobre o verso 8. Mas agora, hoje, eu quero pregar apenas sobre essa primeira fala de Isaías: ai de mim. O que isso significa? E eu quero falar dessa fala linkada a um tema. E o tema é: o que pode acontecer quando Deus se revela a um homem? O que acontece? O que pode acontecer quando Deus se revela a um homem? E quando eu falo um homem, eu não estou me referindo a uma pessoa do sexo masculino, ao gênero. Homens, mulheres, adultos, crianças. O que acontece? Na mensagem de hoje, eu farei 2 considerações e uma pergunta. E aí eu concluo meu sermão. Então vamos começar com a primeira consideração que eu quero fazer. Essa fala de Isaías, essa primeira fala de Isaías, revela o maior problema do ser humano. Por favor, preste muita atenção nisso. Quando Isaías diz: ai de mim, sou homem de lábios impuros, ele está aqui mostrando para nós qual é o maior de todos os problemas que nós temos. Sabe o que é curioso? É que ele entrou no templo achando que o seu maior problema era uma outra situação. Eu vou partir do pressuposto que você conhece um pouquinho essa história aqui. Naquela época, as nações não tinham estrutura de política que nós temos hoje. Eles não eram uma república, eram monarquias. E não por acaso Isaías faz questão de dizer uma coisa: no ano em que morreu o rei Uzias. Uzias era o rei de Judá, liderou, não foi só um reinado longo, mas um reinado muito próspero. Isaías era o profeta da nação. E o que ele vai fazer no templo? Ele vai orar a Deus, porque ele tinha um problema. Mas ao entrar no templo para buscar a Deus, se você perguntasse a Isaías: Isaías, por que você vai entrar no templo hoje? Ele disse: porque eu tenho um problema, eu tenho que apresentá-lo a Deus. E está certo, não é verdade? Mas
com certeza, o que ele diria seria: minha nação perdeu o rei. Esse é o nosso problema. Só que quando ele entra e ele tem uma experiência muito forte com Deus, ele contempla Deus, a santidade de Deus, aí ele descobre que ele tem um problema que era muito mais grave do que esse. Quem sabe você entrou aqui hoje, e se ali na porta alguém perguntasse para ti hoje, antes de entrar aqui, qual o teu maior problema? Estou falando hipoteticamente. Talvez alguém diria: apóstolo Ronaldo, o meu maior problema hoje é financeiro. Eu estou com uma dívida gigantesca. E eu não estou desconsiderando que isso é um problema, mas entenda meu raciocínio. Um outro poderia dizer: o meu maior problema hoje é conjugal, é de relacionamento. Eu estou numa crise no meu casamento, no meu relacionamento, e eu não sei mais como lidar. É o meu maior problema hoje, de vida, é o meu casamento. Um outro talvez poderia dizer: não, o meu casamento está bem, minhas finanças estão bem, mas o meu ministério não está. Então o meu maior problema hoje é ministerial. A minha oração é que você e eu, que nós tenhamos uma experiência com o mesmo Deus que se revelou a Isaías naquele templo, para que nós possamos descobrir que nós temos um problema que é muito mais grave do que esse. O pecado é o maior de todos os problemas da humanidade. Eu tive uma experiência alguns dias atrás. Uma pessoa da minha cidade, ele não é da nossa igreja, mas ele tem um contato, ele tem um vínculo ali com a igreja. Ele tem um carinho também por mim. Já visto que eu sou pinheirense, então todo mundo dele me conhece. E ele enfrentou uma crise terrível no casamento. A esposa falou, disse: olha, eu não quero mais, vamos nos separar. E ele disse assim para ela: olha, tudo bem, você não quer mais, não tem mais jeito, mas eu vou te fazer o último pedido. O último pedido que eu vou te fazer é que nós dois venhamos conversar com o pastor Ribinha. E ela disse: mas eu não tenho nem amizade com o pastor Ribinha, conversei poucas vezes com ele. Ele é teu amigo, mas não é meu amigo, assim, eu não conheço ele direito. Ele disse: mas mesmo assim, é o último pedido que eu te faço. De lá, a gente já sai para dar entrada no divórcio. Mas é o pedido que eu te faço. Vamos conversar com o pastor Ribinha, vamos ouvi-lo. Ele é um pastor, ele é um servo de Deus. E aí eles vieram os dois. Eu ouvi um, ouvi o outro. Aí teve um momento que ele olhou para a esposa e disse assim para ela: amor, eu só te peço mais uma chance. Só isso que eu quero. Amor, me dá mais uma chance. Aí ele virou para mim e disse: pastor Ribinha, tudo que eu queria na minha vida hoje era somente uma segunda chance. Mais uma chance. Porque se eu tivesse mais outra chance, minha vida vai ser transformada. Eu olhei para ele e disse: não, você não precisa de uma segunda chance. Se ela te der uma segunda chance, se ela te der uma terceira chance, se ela te der 10 chances, sabe o que tu vai fazer com ela? Tu vai fazer a mesma coisa. Porque tu não precisas apenas de uma nova chance, tu precisas de um Deus, tu precisas de um Salvador, tu precisas de um Senhor na tua vida. Irmãos, ele olhou para mim, eu daria tudo para você estar ali. A cara dele desfigurou. Eu imagino que ele deve ter pensado assim: eu escolhi o pastor errado para conversar, me ferrei. Poderia ter ido visitar o pastor. Olhei para a esposa e disse: e você tem um problema maior do que a crise no casamento de vocês. Vocês dois nunca nasceram de novo. Meu Deus, a presença de Deus veio naquela sala. Fomos levados a um quebrantamento. Eu quero que você entenda: o nosso maior problema não é financeiro, não é físico. O nosso maior problema é o pecado.
Eu lembro um dia que eu estava na casa do meu amigo Massai, e ele tem uma biblioteca gigante. Eu ia passar um dia só lá e voltaria no outro dia. Eu sempre ando com livros, mas esse dia eu não levei meus livros, ou um livro para eu ler. Eu disse: Ricardo, eu vou passar a tarde aqui hoje, meu amigo, e eu queria ler alguma coisa. Eu posso entrar na tua biblioteca e pegar um livro lá? E ele disse: claro, Ribinha, fica à vontade, vai lá, escolhe um livro e leia. Eu entrei, eu li aquela imensidão de livros, e eu disse: Senhor, eu não vou ter tempo de ler isso tudo, então me indica um livro aqui, Senhor, me orienta. Eu fui correndo minha mão e parei no livro, e eu puxei aquele livro, olhei para o livro e disse assim: Senhor, eu também não terei tempo de ler o livro todo, vou passar uma tarde aqui, Senhor, me orienta a ler o que eu preciso. E eu abri o livro despretensiosamente, e o que eu li foi como um canhão, explodiu o meu coração. Havia um texto de um puritano, um antigo puritano, um velho, um sábio puritano. E aquele puritano dizia assim, abre aspas: a minha maior tristeza. Inclusive, deixa eu colocar uma reticências aqui. Como que você completaria essa frase hoje? Como que os evangélicos, a maior parte dos evangélicos deste país, completaria essa frase? Minha maior tristeza. Sinceramente, eu não sei. Na verdade, eu desconfio como que os evangélicos de hoje, a maioria deles, completariam essa frase. Mas o que aquele sábio puritano disse foi o seguinte: a minha maior tristeza é que eu não sou santo. Aquilo explodiu meu coração. E é tão interessante porque quanto mais santo o homem é, mais ele acha que não é. Deixa eu te dar uma dica aqui. Se você conhece alguém que foi para um monte, participou de algum evento, e ele chegou para ti falando assim: olha, fulano, rapaz, eu tive uma experiência com Deus, foi tremendo, foi incrível, e eu estou me sentindo uma pessoa tão incrível depois dessa experiência. Desconfie dessa experiência, porque todos aqueles que tiveram uma experiência com Deus não se sentiram incríveis. Eles viram a mazela do seu próprio pecado. Isaías, às vezes a gente pensa, meus irmãos, que quando Isaías fala, eu tenho os lábios impuros, talvez passe pela sua cabeça o seguinte: será que Isaías mentia? Será que Isaías chamava palavrão? Usava palavras torpes? Não faz sentido essa interpretação. Sabe por quê? Se você for ler o capítulo 5, por exemplo, você vai ver que ele já era um profeta. A interpretação mais plausível, mais razoável, é de que Isaías estava reconhecendo o seguinte: olha isso aqui como é forte. Até eu, enquanto profetizo com lábios impuros. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Ou seja, eu não sou um homem que estou numa prateleira superior, porque o pecado é mais do que um comportamento errado, meus irmãos. O pecado é uma postura de independência. No hebraico, essa palavra é usada por ele, não é apenas alguém que comete pecado, mas é alguém estruturalmente inadequado. Ou seja, eu não sou apenas alguém que faz coisas erradas, mas em mim algo está errado. Algo está tão errado que até eu, enquanto profetizo, mas os meus lábios são impuros.
Por isso que os puritanos, quando pregavam, depois de pregar, eles saíam e eles iam orar e pediam perdão a Deus. Senhor, me perdoa porque eu preguei. Porque eles tinham certeza que enquanto pregavam, em algum momento o coração se envaidecia, o coração se orgulhava. E o que é isso? Isto é um pecado. Eu tive uma conversa com meu filho Pedro, o mais velho, e eu louvo a Deus, alguém hoje dando testemunho de manhã, acho que foi o Brande, bispo Brande, falando o que Deus está falando fazendo na sua casa. E é isso, o evangelho ele não só fica dentro das quatro paredes de uma igreja, ele entra na nossa vida de verdade. Eu tenho tido assim muitas experiências com meu filho, com os dois, mas o meu mais velho, como ele já está, né, tem um entendimento assim melhor. E um dia eu lembro que eu estou lendo a Bíblia com ele, e eu mostrei para ele o primeiro mandamento. São 613 mandamentos, resumidos em 10, e resumidos ainda mais em 2: amar a Deus e amar ao próximo. Eu disse: Pedro, olha para esse mandamento aqui, Pedro. Amar a Deus. Ele disse: estou vendo, pai. Eu disse: Pedro, sabe o que o Espírito Santo, a partir da exposição do Evangelho, fez eu entender? Ele disse: não, pai. Eu entendi, meu filho, que não é que eu tenha quebrado esse mandamento. Eu nunca consegui obedecê-lo. Meus irmãos, não sei se você vai conseguir entender isso hoje. Talvez você entenderá o que eu estou pregando daqui a algum tempo. Mas eu oro para que o Espírito Santo faça você entender isso. Nós nunca conseguimos obedecer o primeiro mandamento de Deus. Ninguém aqui já amou a Deus acima de todas as coisas. Nunca. Portanto, o primeiro mandamento da lei de Deus já me mostra que eu sou inadequado. Eu sou estruturalmente inadequado. O homem caído, ele acha que ele pode governar a sua própria vida. Uma coisa que você vai ver por vezes um pregador do evangelho fazendo é pedindo perdão para a sua igreja de coisas que ele já disse. Eu pedi recentemente perdão para a igreja, duas coisas, e eu vou falar das duas coisas hoje. Uma, era uma história que eu contava na IBP. Gente, eu amava contar essa história. Eu amava contar essa história. A história muito conhecida, intitulada Pegadas na Areia. Quem já ouviu falar dessa história? Eu contava aquela história na igreja. Mas eu tive que pedir perdão para a igreja agora. Eu achava aquela história tão linda, irmãos. Hoje eu acho ela tão horrível. Só para posicionar vocês, que talvez eu não sei se todo mundo conhece essa história. É uma fábula de uma pessoa que estava andando na praia. E à medida que ela ia andando na praia, haviam duas pegadas dela e de Jesus. Ela ia andando, e à medida que ela ia andando, fases da sua vida iam passando. Só que ela percebeu uma coisa. Um dado momento que ela entrou no pior momento da sua vida. Pior momento da sua vida. Perdas, luto, dores. E quando ela olhou para a praia, só havia uma pegada. E ela disse: Jesus, então quer dizer que no pior momento da minha vida, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou sozinha, e foi por isso que eu passei por tudo isso? Aí na fábula, Jesus diz assim para ela: não, filha, essas pegadas que você está vendo, não são as tuas, são as minhas, são os meus pés. Porque no pior momento da tua vida, eu te carreguei no meu braço, eu te conduzi. Eu achava isso lindo, hoje não mais. Sabe por quê? Porque essa história pode levar a gente, Tiago, a um equívoco. Qual? De que nós somos conduzidos por Deus somente nos piores momentos de nossas vidas. Eu quero te dizer que
você foi conduzido por Deus em todos os momentos da tua vida, não só nos piores, porque a gente é capaz de se perder nos melhores momentos da vida. Eu não preciso de Deus apenas nos piores momentos da minha vida. Deus me conduziu e te conduz em todos os momentos. Você só está aqui porque Ele te conduziu. Então a história, ela pode levar as pessoas a acharem que Deus nos conduz só nos piores momentos. Não, Ele te conduz em todos os momentos da sua vida. Segunda consideração que eu quero fazer é que Isaías não reconheceu que o pecado era o seu maior problema enquanto olhava para os outros. Sei que você conhece o capítulo 5. No capítulo 5, várias vezes, eu acredito que umas 6 vezes pelo menos, Isaías vai apontar o erro da nação. Ai dos que bebem, ai dos que roubam, ai dos adúlteros. Enquanto ele olhava para os erros dos outros, ele não percebeu que o pecado era o seu maior problema. Só que aí ele vai dizer o quê? Os meus olhos viram o rei. Eu vi o rei, eu vi o Senhor dos Exércitos. Enquanto olhamos para os outros, nos achamos bons, nos achamos superiores, nos comparamos. Mas quando nós olhamos para Deus, nós viemos na quinta, não foi? Quinta-feira. Na quarta-feira eu tive uma experiência muito forte de pastoreio, de labuta do ministério. Pela manhã eu aconselhei uma pessoa, eu e minha esposa. E a pessoa veio conversar comigo, problema conjugal. E a pessoa disse assim para mim e para a Ayla: pastor, é o meu cônjuge que não presta, ele tem errado, ele tem falhado, e tudo, e tal, e tal. Puxou somente os erros do cônjuge. Esperei a pessoa falar, falou tudo, e eu disse: olha, o teu cônjuge também veio falar comigo. E sabe o que ele fez? A mesma coisa que você está fazendo. E eu vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz para ele. A pergunta é a seguinte: tá, você já me falou de todos os defeitos dele, agora me fala de um defeito seu. Meu Deus, quanta dificuldade. Pastor, olha, eu sei que eu não sou perfeita, eu também tenho meus erros. Tudo bem, mas quais? Pontua aí. Não, o senhor sabe, né? Eu sou como qualquer pessoa. Sim, eu sei, mas me diga qual é o erro. Não sei o que e tal. Olha, tem um, tal. Aí ela citou, mas olha, isso aqui eu faço, mas eu faço por quê? Eu faço quando ele. Eu disse: minha querida, não tem mais nada que eu possa fazer por vocês, a não ser orar. Vocês são 2 orgulhosos. E se Deus não tocar vocês, o que é que eu vou fazer? Vamos orar? E eu orei com ela. Era o que eu podia fazer. À tarde eu conversei com uma outra pessoa, mas o problema era igual. Só que essa pessoa chegou para mim e disse assim, e para minha esposa: pastor, estou tendo muito problema com meu marido. Ele é uma pessoa difícil. E eu fui falar com Deus sobre ele. Só que quando eu entrei na presença de Deus, eu tive uma experiência muito forte com Deus. E ela já começou a chorar. Ela disse: o senhor não imagina o que Deus mostrou. Ele mostrou o meu coração. E como o meu coração é sujo, pastor. Eu não sei como é que esse homem me suportou esses anos todos. Eu olhei para a Ayla e depois a gente conversava, de meu Deus, quanta diferença. Deixa eu te dar um conselho. Antes de tentares mudar o teu cônjuge, contemple o Senhor. Contemple o Senhor, porque o homem, ele fica naquela busca, o cônjuge que eu mereço, o cônjuge que eu mereço. Só que quando você conhecer o Evangelho, a tônica vai ser outra: é o cônjuge que eu preciso ser. Vocês observaram a ordem dos acontecimentos aqui, nesse texto? Tem uma brasa que toca os lábios de Isaías, mas olha a ordem. A brasa tocou os lábios de Isaías antes dele dizer ai de mim? Não, tocou depois.
Às vezes nós queremos o toque de Deus em áreas das nossas vidas, mas a gente só vai ter esse toque depois que a gente reconhecer. A brasa não tocou os lábios de um arrogante, a brasa tocou os lábios de um homem quebrantado, de um homem que reconhecia. Mas eu sei, ninguém consegue ver o horror do seu pecado até contemplar a beleza da santidade de Deus. Isso não é uma coisa que um aconselhamento vai fazer a pessoa entender. O duro, o difícil, a dura realidade é que a gente pode ficar uma vida inteira na igreja, inclusive trabalhando, e nunca ver o horror do nosso pecado. Eu estava com o pastor Eliatan numa cidade chamada Piraquara, região metropolitana de Curitiba, e um amigo me contou essa história. E eu pedi para que ele repetisse 3 vezes, porque eu queria aprender a história e eu queria saber se ela era verídica. Ele disse: pastor, história é verídica. Não sei se era um primo dele, o irmão dele, se não me falha a memória, conhece a história toda. Foi no Recife. Olha essa história aqui. Uma igreja pequena. E um jovem daquela igreja, muito dedicado, muito. Tudo que tinha naquela igreja, aquele menino estava envolvido. Se era mutirão, lá estava o garoto. Se era o evangelismo, lá estava o garoto. Menino dedicado. Só que esse menino morreu precocemente, fatidicamente. E o pastor está lá velando, e ele dá uma palavra no culto fúnebre. A igreja é triste, desolada, porque ele era um jovem especial, era um jovem proativo na congregação. E o pastor disse assim: olha, hoje é um dia muito triste para nós. Perdemos o nosso irmão, um bom garoto, um bom jovem, muito dedicado. Mas o que nos alegra, o que nos conforta, é saber que ele está com Deus agora no céu. Apóstolo, nessa hora, uma irmã de oração, do cabelinho branco, do coque, como a gente fala, a irmã deu um grito no velório e disse assim: não! Ele não está comigo, nunca esteve. Mas para que vocês saibam que é verdade, vão lá na casa dele e levantem o colchão dele. Os irmãos acharam deselegante. Não é hora, momento impróprio essa mulher falar uma coisa dessa, E ficaram contra a irmã. Mas ele tinha um amigo, esse rapaz, e o amigo disse: rapaz, que coisa estranha, não custa nada, eu vou na casa dele. E ele foi lá, Ricardo. Quando ele levantou o colchão do garoto, dezenas de revistas pornográficas. O garoto era preso no pecado. Ele nunca viu o horror do seu pecado, mesmo estando servindo a igreja. Você pode passar sua vida inteira servindo a igreja e nunca ver o horror do seu pecado. Mas no dia que a santidade de Deus se revelar para você, você nunca mais será o mesmo homem. Olha, eu tenho pregado com muita ênfase o evangelho e a cruz de Jesus. Por quê? Porque falsos membros das igrejas um dia serão verdadeiros membros do inferno. Meu Deus, isso é muito grave. Todo mundo achava que o garoto era, mas o garoto estava preso no pecado. Por isso que nós devemos pregar o evangelho. Deus não nos ama porque nós somos belos. Nos tornamos belos porque Ele nos amou. Eu lembro do meu amigo Sena, a gente agora na Bragança Paulista, na Bragança não, desculpa, na igreja da cidade, estava tendo o evento da família de Zascope. E Sena é um pastor muito quebrantado. E teve um momento assim que ele olhou para mim e disse assim: pastor Ribinha, meu amigo, o que foi que Deus olhou em nós? O que Ele viu? O que o Espírito Santo viu? Sabe o que ele viu? Ele não viu nada. Porque eu acho que foi Spurgeon que disse isso.
A razão do amor de Deus é o próprio amor de Deus. Não é que você é tão especial que Deus diz assim: rapaz, eu quero morar dentro dessa pessoa. Meu Deus, esse cara é muito incrível. Não! Mas eu chego agora no ponto mais importante do meu sermão. Lembra que eu disse 2 considerações e uma pergunta? Aqui é a pergunta. Eu amo esse texto porque esse texto ele mostra a ordem com que acontecem as coisas na vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Vocês percebem que Isaías está chocado, ele está apavorado, quando ele diz assim: ai de mim, no original é: eu estou me desintegrando, eu vou me desintegrar. Eu lembro de um homem que ele passou vários dias dentro de uma mata pedindo para Deus vir. Vem Deus, vem Deus, vem, vem, vem. E quando Deus veio, ele disse: não Deus, eu não aguento. Não Senhor, eu vou morrer. Meus irmãos, presta atenção nisso. Quando Deus tira Adão e Eva do Éden, nós lemos isso como se fosse apenas um ato punitivo. Não foi apenas um ato punitivo, foi um ato de amor. Porque se Deus deixasse Adão e Eva naquele jardim, eles seriam fulminados. Deus é santo. Não é porque Ele não peca apenas, é porque na presença dEle não pode permanecer o pecado. Tirar o homem do Éden foi uma demonstração de amor, de graça. Isaías está tremendo de medo. Tremendo. A minha pergunta é: o que viabilizou a relação de Isaías com esse Deus que ele está contemplando? O texto é lindo. O texto diz assim: porém, tem um porém, meus irmãos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, tirada da onde? Da onde foi tirada essa brasa? Está lá no texto: do altar. Dentro da estrutura do templo haviam 2 altares. Não importa qual seja dos altares, o texto não me diz qual era desses 2 altares, mas uma coisa nós sabemos: todos os altares representam uma única coisa: Cristo, sua cruz e a sua obra. Portanto, o texto está dizendo para nós que da obra da cruz brotou algo, um fogo que viabilizou a relação de Isaías com Deus. Meus irmãos, olhe para cá, reconheça nessa noite: foi Deus quem rompeu a distância. O texto diz que Isaías ficou parado. Isaías não se mexe. É o anjo que desce. É o anjo que desce. Toda a pregação que fala de Deus vindo, da graça descendo, é um véu que se rasga, mas ele não se rasga de qualquer jeito, ele não se rasga de baixo para cima, ele se rasga de cima para baixo. É um Deus que desce, é um anjo que desce. Isaías estava parado. É Deus que rompe a distância. Meu Deus, aleluia. O serafim voou e Isaías ficou imóvel, ficou parado. Você lembra do meu tema? O meu tema é: o que acontece quando Deus se revela ao homem? Veja que o meu tema parte de uma premissa. Qual é a premissa? É Deus quem se revela. Oh, aleluia. Vamos concluir? Vamos concluir aqui? Está claro, está evidente. A brasa veio. Não foi Isaías que foi a brasa que veio.
E isso vai mudar alguma coisa? Se vai, muda tudo. Se você acha que foi você, que é um cara muito esperto, muito inteligente, que você estava na hora certa, no lugar certo e fez a coisa certa, parabéns, você se salvou. Parabéns, você é o seu próprio salvador. Não! É o anjo que desceu. E o que Isaías podia fazer? Nada a não ser gritar e chorar. Mas a graça viabilizou um anjo descendo. Mas vamos lá. Alguém pode, eu sou o pregador que eu me preocupo em comunicar a mensagem. E eu sei que possivelmente surgiu uma antítese na cabeça de vocês agora. Provavelmente, possivelmente alguém deva ter pensado: tá bom, Ribinha, muito bem, foi o anjo que desceu com a brasa, tá certo, está no texto, não tem nem como eu argumentar contigo o contrário. Mas quem foi para o templo foi Isaías. É uma bela antítese, não, gente? É uma bela antítese. Tá bom, o anjo veio, mas Isaías que foi. E agora, como é que a gente concilia isso? É Isaías que vai, é a brasa que vem. O texto está dizendo as duas coisas. Como é que a gente concilia? Fizeram essa pergunta uma vez para o grande príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon. Alguém chegou para ele e disse: reverendo, como é que a gente concilia a doutrina da soberania de Deus, o anjo descendo com a brasa, e a doutrina da responsabilidade humana, Isaías indo para o templo? Como é que a gente concilia isso? Spurgeon disse: eu não tentaria. Eu não tentaria porque a gente só reconcilia inimigos. Como é que você vai reconciliar amigos? C.S. Lewis dizia assim: as pessoas se preocupam muito em saber o que foi que trouxe o homem de volta para Deus. Soberania divina ou responsabilidade humana? E ele dizia: isso é tão tolo quanto ficar perguntando qual é a lâmina da tesoura que corta. Hoje, Carlinhos colocou lá no quarto do hotel uma mensagem do Paul Washer, e tem um dado momento que o Paul Washer diz assim: a salvação é uma decisão humana, mas é muito mais do que uma decisão humana. Se você for ler a história do pródigo, por exemplo, lá está escrito assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra ti perante o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me ou faze-me como um dos teus trabalhadores. Olha, está vendo? Foi ele que deliberadamente voltou. Ah, é? Tu esqueceu o que o pai diz para o mais velho? Esse teu irmão estava perdido e foi achado. Pastor, eu quero entender isso. Tu vai perder tua cabeça. Eu nego isso. Tu vai perder tua alma. O grande Chesterton dizia: pare de querer colocar o mistério dentro da sua cabeça e comece a colocar a sua cabeça no mistério. Eu posso pedir perdão a vocês também de uma coisa que talvez eu tenha contado aqui, eu não lembro, eu já vi aqui muitas vezes, então eu não consigo lembrar se eu já contei isso aqui. Eu pedi perdão na nossa igreja agora por isso. Eu estive pregando na Poema há 2 semanas atrás. Terminei de pregar, Eliatan estava comigo, minha esposa. A gente foi jantar e o pastor dessa igreja, gente boníssima, teve um dado momento que ele disse assim: Ribinha, meu amigo Ribinha, você contou um testemunho na nossa igreja há quase 10 anos atrás. E esse testemunho me abençoou muito minha esposa, a nossa igreja. A gente chama de Xandão. Eu disse: Xandão, e qual foi o testemunho que eu contei? Ele disse: cara, tu contou um testemunho que tu orava debaixo da cama. Eu já contei esse testemunho aqui? Já. Pois eu tenho que pedir perdão aqui para vocês. Contei, apóstolo, aqui? Tá.
Mais uma igreja da qual eu tenho que pedir perdão. Para quem nunca ouviu o testemunho, deixa eu só rapidamente falar dele. Meu pai era espírita. Minha mãe extremamente católica. Eu tenho um primo padre. O líder da cúria da cidade de Pinheiro é meu primo legítimo. Somos filhos de 2 irmãs. Eu tenho 3 primas que foram para o convento. Com 15 anos de idade, Jesus me achou. E eu comecei, sabe, a me entregar a Deus. Só que a minha casa é muito simples. Uma casa de taipa, de barro. E eu sempre tive uma bola presa com aquele texto que diz assim: e tu, quando orares, entra no teu quarto. Eu dizia: Deus, que quarto que eu não tenho? Porque a casa só tinha um quarto. E o quarto era de todo mundo. E para complicar mais ainda, a Bíblia diz assim: entra no teu quarto e fecha o quarto que tinha, que não era meu, não tinha porta. Eu disse: como é que eu faço agora? E um dia eu olhei para a cama e eu comecei a orar debaixo daquela cama. Alguém aqui já morou em uma casa de barro? Alguém morou? Moraram? Era aquele chão batido, sabe aquele chãozinho batido? Eu entrava com o peito para baixo, com a minha Bíblia. Eu consegui comprar uma lanterna, Ricardo, e aí eu ficava lendo minha Bíblia ali, tendo minhas experiências com Jesus. Não foram poucas as vezes que quando eu dava 4 da tarde, era o horário que a gente ia treinar. Eu fui jogador de futebol na minha cidade, então era o horário que a gente ia treinar. Muitas vezes, meus amigos chegavam lá em casa e diziam para minha mãe: cadê Ribinha? Está atrasado, o jogo é importante, ele tem que treinar. Minha mãe dizia assim: meus filhos, eu não sei. Eu entrei aqui, esse menino sumiu, acho que ele entrou dentro de um buraco. Procurei, não está, não sei para onde ele foi. E eu ouvi ela falando, eu vi as perninhas dela e tal. E várias vezes eu optei em ficar ali, lendo minha Bíblia, tarde toda, chorando, orando, tendo minhas experiências com Jesus. Qual é o problema? É que eu contava essa história de um jeito que parecia que eu era muito incrível. Parecia que eu era um cara muito incrível, sabe? Poxa, Ribinha ficava determinado. Até porque eu contava assim mesmo, sabe? Era o dia que eu contava. Eu fui, eu busquei. Deus tinha que vir. Meu Deus, como eu tenho vergonha disso. Como eu tenho vergonha disso. Eu quero pedir perdão para vocês, porque não é assim que eu acredito nisso. Sabe como que eu acredito? Deus tem 2 mãos, não tem? Com uma mão Ele moveu o anjo com a brasa, e com a outra mão Ele ia movendo Isaías para aquele templo. Com uma mão a graça de Deus vinha, a unção vinha, a revelação das escrituras vinha sobre mim naquela cama, e com a outra mão o Senhor ia me conduzindo. Gente, não faz sentido um garoto de 15, 16 anos de idade, na puberdade, ninguém na minha casa era cristão, meus amigos estavam indo para as drogas ou para a prostituição, e eu invoco e orar debaixo de uma cama. Meu Deus, Felipe, eu fui levado para debaixo daquela cama. Mas não foi só eu não, você também. Agostinho dizia algo que eu gosto muito. Mas olha que interessante isso aqui. Todas as vezes na minha caminhada com Jesus que eu quis pensar o contrário, todas as vezes na minha caminhada com Jesus que eu quis pensar, não, quer saber? Foi Isaías que foi para o templo. Foi o pródigo que voltou mesmo. Quer saber? Foi eu que mesmo eu era determinado. Toda vez que eu quis pensar assim, acabou todo o quebrantamento do meu coração. E uma arrogância nasce nele. Mas toda vez que eu entendo, esse rapaz estava perdido e foi encontrado. Foi a graça que levou
Isaías para aquele templo. Foi a graça que me levou para debaixo daquela cama. Quando eu penso assim, nasce no meu coração uma gratidão, uma alegria, como diz Lewis no seu livro Surpreendido pela Alegria. Gente, por favor, presta atenção nisso aqui. O amor, o Evangelho não é um rapto, o Evangelho não é um sequestro, o Evangelho é um romance. Agostinho de Hipona disse assim: Deus te criou sem ti, mas Ele não te salvará sem ti. Deus te criou sem ti, mas Ele não te salvará sem ti. Com isso, Ele não está dizendo que Deus faz uma parte e você faz a outra. O que Ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: o Evangelho, a salvação, é um romance, não é um rapto. Veja aqui, eu estou reconhecendo que eu fui levado, mas eu não fui arrastado. Não fui arrastado, porque é um romance. Tem um escritor, filósofo, chamado Kierkegaard, Søren Kierkegaard. E Kierkegaard tem um poema lindo, um conto lindo, intitulado O Rei e a Florista. Posso contar para vocês? Nesse conto, Kierkegaard fala de um rei glorioso, que estava, expandindo seu reino. E um dia ele sai para olhar o seu reino. De longe, bem ao longe, ele avista uma donzela. Ele a ver, ela não. Ele retorna para o palácio, chama seus súditos e diz assim: eu acho que eu encontrei a rainha. Ele era solteiro, era rei, mas era solteiro. Eu acho que eu encontrei a rainha. E eles disseram: mas quem é essa felizarda? Quem é essa graciada? Aí ele disse: é aquela plebeia, é aquela camponesa que fica lá no mercado, numa banquinha de madeira, vendendo flores. E disseram: mas é ela? É ela, eu me apaixonei por ela. Aí o rei diz para pergunta aos seus sábios: como é que eu faço para eu conquistá-la? E eles disseram: é muito fácil, rei. Amanhã você acorda, pega as tuas vestes reais, pega a tua coroa real de ouro maciço, pega teus súditos, os melhores súditos que tu tens, vai lá num cortejo, uma carruagem linda, estende o tapete vermelho, desce e convida. E ela vai aceitar. Aceitará ou não, gente? Óbvio que aceitaria. Só que o rei foi dormir. E dormindo com sua própria consciência, ele chega a uma conclusão: se eu fizer isso, o reino terá uma rainha, mas eu não terei uma esposa. Sabe o que ele faz, Ricardo? Ele faz o contrário. Acorda cedo. Lembra das vestes? Ele tira. E ele pega a roupa de um plebeuzinho, um camponesinho, e põe a roupa do camponês. Lembra da coroa? Ele tirou a coroa. A carruagem? Não. Pegou um jumentinho. Já está dando para perceber quem é, né? Pegou um jumentinho. E ele foi até aquela plebeia. A história é um pouco longa, o conto é um pouco longo. E ele vai dizer que ela tinha um coração duro, difícil de ser conquistada. Parece com uma outra noiva que eu conheço, viu? Coração duro, difícil, mas ele vai lá, conquista. E depois que ele conquistou aquela camponesa, que eles casam. Depois que ela casou, ela descobriu que ele era o rei de todo aquele reino. Essa é a história do Evangelho.
O que tu achas que aconteceria se Jesus viesse com a sua coroa, com toda a sua glória? Sabe o que aconteceria? Olha aqui para mim. Pilatos cairia de joelhos, Herodes cairia de joelhos, todos cairiam de joelhos. Mas não foi assim que ele fez. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo tomou a forma de homem, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte de cruz. Mas pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse o seu nome, para a glória de Deus Pai. Aleluia! A encarnação é a maior demonstração de amor. Agora, sabe o que explodiu meu coração? Empresta a tua Bíblia, Eleta. Abre para mim Isaías 53, por gentileza. Por favor, lembra de Isaías 6? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As orlas do seu manto enchiam todo o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E a base do limiar se moveu à voz do que clamava. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim como uma brasa viva tirada do altar, com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: perdoado foi o teu pecado, expiado foi a tua culpa e perdoado o teu pecado. Então disse eu: ai, eis-me aqui, envia-me a mim. Vocês prestaram atenção que esse ser que Isaías está vendo aqui, ele é tão belo, ele é tão belo, ele é tão belo, que como que os anjos estão diante dele, os olhos estão vendados. Ele é tão bonito, ele é tão belo, como diz meu amigo Brando no seu poema, ele é o mais belo entre os milhares. Ele é tão bonito, ele é tão belo, ele é tão glorioso, que os anjos não conseguem vê-lo. Meu Deus, ele é o rei da glória. Agora eu quero ler Isaías 53. Isaías 53 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza, nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Olha o verso 3: era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Agora olha o que o texto bíblico vai dizer: e como um de quem os homens escondiam o quê? O rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Isaías 6 tem um rei glorioso, que os anjos não conseguem vê-lo, de tão belo que ele é. Isaías 53 tem um servo sofredor tão desfigurado, tão desprezado, que os homens viram o seu rosto, porque ele é feio, não há beleza nele. Vamos seguir a leitura? Eu parei no qual verso? 3.
verdadeiramente Ele tomou sobre si. Vocês vão descobrir quem é esse servo aqui. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca, e como um cordeiro foi levado ao matadouro. Meus irmãos, sabe o que mudou a vida de Isaías? O que mudou a vida de Isaías totalmente, radicalmente, profundamente, é que por uma revelação divina, porque só uma revelação divina pode fazer o homem entender isso, ele descobriu que o Rei glorioso de Isaías 6 é o mesmo servo sofredor de Isaías 53. Ele descobriu que o leão da tribo de Judá, leão, uma figura real, é o mesmo Cordeiro de Deus. Lá no Apocalipse 5 diz que João viu um trono, lembra disso? E no meio do trono ele viu um cordeiro como sendo morto. Isso mudou a vida de Isaías. Essa é a notícia do Evangelho. Irmãos, o que nós fizemos com Cristo, nós merecíamos o inferno. Existe uma interpretação muito forte. Aquele arqueólogo Rodrigo Silva e outros são adeptos dessa interpretação que eu vou fazer agora. Lembra que tem um dado momento da crucificação que eles dão vinagre para Jesus? Há um estudo mais aprofundado que diz que foi em 2 momentos, e que aquele último momento em que eles dão vinagre para Jesus, ele diz imediatamente, em seguida ele diz assim: está consumado. Para que se cumprisse a escritura, diz lá: eu tenho sede. E eles pegam um caniço e eles dão aquele vinagre. Não sei se você já ouviu o que eu vou te dizer agora. Sabe o que era aquele vinagre? Naquela época haviam banheiros públicos. Eram peças de mármore com buracos, uma canaleta, e as pessoas ficavam conversando, né? E quando elas terminavam de fazer suas necessidades, elas pegavam um caniço, se limpavam e colocavam o apóstolo dentro de um balde. Não sou eu, muitos outros exegetas acreditam que este caniço foram as fezes dos homens. Meu Deus, irmãos, o homem deu suas fezes para esse rei glorioso. O homem merecia a morte, o homem merecia o inferno. Só que a cruz é a notícia de que o rei glorioso é o mesmo servo sofredor. E tudo isso foi feito por amor. Vamos orar? Você pode ficar em pé comigo? Oh Deus, obrigado. Como disse Isaías, quem creu, Senhor, nessa pregação? Quem creu nessa pregação? Oh Espírito de Deus, feche seus olhos, meu irmão. Feche seus olhos. Meu Deus, o ser mais exaltado se tornou o ser mais humilhado, para que os mais indignos pudessem ser chamados de filhos de Deus. Senhor, traz a nós hoje a consciência, Senhor,
que nós somos pecadores. Eu não sou um ex-pecador, que agora é digno de receber as bênçãos de Deus. Eu continuo sendo um pecador, indigno, mas amado. Meu Deus, o teu evangelho mostra para mim que o Rei glorioso é o mesmo servo sofredor, que o mesmo ser que os anjos cobrem o rosto é o mesmo que os homens cobrem, viram o rosto dele, não por conta da glória, mas porque não havia beleza. E tudo isso é um grande romance. Ó Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço porque meu coração foi convencido de que eu não fui deliberadamente para debaixo daquela cama. Eu não consigo ir mais longe na minha explicação, mas eu tenho plena certeza. Eu fui conduzido pela tua graça àquele lugar. Senhor, traz nessa igreja hoje a consciência de que se nós estamos entendendo o evangelho, não é porque nós somos mais espertos do que as pessoas. Se nós estamos entendendo o evangelho, é porque a tua graça, Senhor, tem operado. Nós somos indignos, mas nós somos amados. E eu sei qual será o dia mais feliz da minha vida. O dia mais feliz da minha vida será o dia em que eu serei todo teu. O dia em que não haverá mais pecado em mim. O pecado não me condena mais. O pecado não me domina mais. Mas o pecado está ainda em mim. Isso entristece minha alma. Mas vai chegar um dia, Senhor, que nós vamos te amar como o Senhor nos ama. Seremos totalmente teu, Senhor. Totalmente teu. Abre os nossos olhos nessa noite, Pai. Abre os nossos olhos nessa noite, Espírito Santo. Assim como o Senhor abriu os olhos de Isaías, ele nunca mais foi o mesmo. Abre, Senhor. Revela-te, Senhor. É tu quem te revelas ao homem. O homem não tem capacidade de te conhecer se o Senhor não se revelar a ele. Obrigado, Jesus. Oh, beleza antiga e tão nova. Tarde te amei, tarde te amei. Tu que habitavas dentro de mim e eu lá fora te procurar. Tarde te amei, tarde te amei. Vamos adorar Jesus, que o louvor nos conduza num tempo de adoração a Cristo. Obrigado, Senhor.